Falou Mulcahy, uma mulher que havia estado em estado crítico, experimentou um evento extraordinário que desafia a lógica e a compreensão. Um dia, de repente, recobrou a consciência e começou a gritar ao perceber que estava em um caixão. A confusão e o terror a invadiram ao ver seus familiares, que estavam de luto por sua morte. Eles, assim como ela, se encheram de pânico ao perceber que a mulher que acreditavam morta estava de fato viva. Em estado de choque, Falou se segurou no coração e infelizmente caiu novamente dentro do caixão. Foi levada imediatamente ao hospital, onde os médicos tentaram estabilizá-la, mas ela conseguiu viver apenas 12 minutos a mais na unidade de terapia intensiva antes de falecer. Os médicos determinaram que Falou havia perdido a consciência devido a uma dor no peito e naquele momento não estava respirando. Seus familiares, devastados pela notícia, organizaram rapidamente seu funeral sem saber que a mulher que haviam perdido teve um breve retorno à vida. Em uma reviravolta trágica do destino, Falou realmente morreu após ter testemunhado como seu próprio enterro estava sendo preparado. Esse relato, embora estranho, é apenas um exemplo das paradoxos que podem surgir na vida e na morte. Para este vídeo, compilei outros casos que são igualmente surpreendentes e desafiadores de entender. Mas antes de mergulharmos nessas histórias, aqui vai um aviso. Recomenda-se discrição ao expectar os seguintes relatos. Caso 1. Em julho de 1985, um centro recreativo em Nova Orleans foi o cenário de uma celebração muito aguardada. Jerome Moody, um salva-vidas, e seus colegas se reuniram para comemorar uma temporada de sucesso. A primeira em que não houve incidentes trágicos em nenhum dos 19 lagos públicos da cidade. Com cerca de 200 participantes, a festa estava cheia de diversão e alegria. No entanto, Jerome decidiu se abster de pular na água, e em vez de se juntar às festividades, ficou observando de um lado, talvez refletindo sobre seu trabalho e a responsabilidade que isso envolvia. À medida que a festa chegava ao fim e os convidados começavam a ir embora, os 4 salva-vidas de plantão começaram a limpar a piscina. De repente, um deles notou com terror que havia um corpo no fundo da piscina. Era Jerome. Ninguém, nem mesmo os outros salva-vidas presentes, percebeu que Jerome estava na água e precisava de ajuda. Ele foi puxado para fora da água, mas as tentativas de ressuscitação foram em vão. Era tarde demais. A ironia de que um salva-vidas morresse em uma festa que celebrava uma temporada sem afogamentos é difícil de imaginar. Esse caso destaca a fragilidade da vida e como, às vezes, as circunstâncias mais inesperadas podem levar a resultados trágicos. Caso 2. Outro relato inquietante ocorre em uma fábrica de caiaques em Runcorn, Inglaterra, em 23 de dezembro. Alan Kettle, um trabalhador da planta, notou uma falha em um forno e decidiu consertá-lo rapidamente sem informar ninguém. Infelizmente, o operador da máquina não sabia que havia um trabalhador dentro do forno e o ligou. A porta se fechou automaticamente e começou a aquecer a 280 graus Celsius. Alan ficou preso e o barulho ensurdecedor da fábrica fez com que seus gritos de ajuda fossem inaudíveis. Apesar de seus desesperados esforços para se libertar com uma alavanca, todos os seus esforços foram em vão. Poucos minutos depois, Alan sucumbiu a graves queimaduras e choque, no mesmo forno que tentava consertar. Esse caso sublinha a importância de seguir protocolos de segurança no local de trabalho, pois a negligência pode ter consequências fatais. A tragédia de Alan é um lembrete de que, mesmo em profissões criativas e aparentemente seguras, os perigos podem espreitar a qualquer momento. Esses relatos são um testemunho do quão imprevisível pode ser o destino. A vida está cheia de reviravoltas inesperadas. E muitas vezes, as histórias mais surpreendentes são aquelas que nos lembram a fragilidade da nossa existência. A experiência de Falou, Jerome e Alan nos convida a refletir sobre a natureza da vida e da morte, e como, em um instante, tudo pode mudar. Os paradoxos da vida muitas vezes vêm acompanhados de lições importantes, e é fundamental lembrar que cada dia é um presente que não devemos considerar garantido. Se você chegou até aqui, encorajo você a curtir e se inscrever no canal para continuar desfrutando de conteúdo fascinante como este. Seu apoio é muito importante para nós. Caso 3. Em 12 de maio de 1976, Londres foi palco de uma tragédia que impactou o mundo da música. Keith Relf, o talentoso vocalista da icônica banda de rock The Yardbirds, estava em sua casa, especificamente no porão, praticando com sua guitarra. Era um dia como qualquer outro,
e Keith estava imerso em sua paixão pela música, uma arte que definiu sua vida e carreira. No entanto, em uma reviravolta inesperada do destino, o músico acidentalmente pisou em um cano de gás. Esse ato aparentemente trivial criou um circuito elétrico mortal que resultou em uma descarga fatal. A eletricidade passou por seu corpo, causando sua morte instantânea. Este trágico acidente ocorreu porque, naquele momento, os amplificadores de guitarra não eram conectados à terra, o que permitiu o acúmulo perigoso de energia. A falta de medidas de segurança adequadas nos equipamentos elétricos que ele utilizava foi um fator determinante em sua morte. Desde então, a indústria musical implementou normas mais rigorosas para garantir que todos os amplificadores sejam corretamente aterrados, evitando assim que tragédias semelhantes ocorram no futuro. A história de Keith Relf é um sombrio lembrete da importância da segurança no ambiente de trabalho, especialmente em áreas onde a eletricidade e os equipamentos podem ser perigosos. A negligência na verificação das condições dos equipamentos elétricos pode levar a consequências devastadoras, como demonstrou a trágica perda de um talento tão brilhante. A música perdeu um grande artista e seus fãs ficaram devastados com a notícia de sua morte. A vida de Keith, marcada por sua contribuição ao rock, foi interrompida de forma abrupta, deixando um vazio na cena musical. Em 9 de julho de 1993, em Toronto, Canadá, outro acidente absurdo, mas trágico, ocorreu em um ambiente profissional. Gary Hoy, um advogado da renomada firma Holden Day Wilson, estava apresentando os escritórios da empresa a um grupo de estagiários. Com o objetivo de impressionar seus jovens ouvintes, Gary decidiu realizar um de seus truques característicos. Correndo, ele golpeava seu cotovelo contra uma janela para demonstrar que o vidro era inquebrável. Em ocasiões anteriores, tanto o vidro quanto ele haviam saído ilesos, o que lhe deu uma falsa sensação de segurança. No entanto, dessa vez, ao correr e se lançar contra a janela, o vidro não se quebrou, mas a moldura da janela cedeu com um estalo aterrorizante. A janela se desprendeu do prédio, e Gary foi arrastado com ela em uma queda fatal do 24º andar. Os testemunhos ficaram atônitos ao ver como uma demonstração que parecia ser inofensiva se transformou em uma tragédia mortal em questão de segundos. A queda foi devastadora, e a notícia do acidente se espalhou rapidamente, deixando todos em estado de choque. Engenheiros que revisaram a construção confirmaram que as normas padrão de construção não foram projetadas para suportar testes extremos como os que Gary tentou realizar. Esse caso é um claro exemplo de como uma ação aparentemente inofensiva pode se transformar em tragédia em um instante. A imprudência de Gary ao realizar um truque perigoso em um ambiente profissional destaca a importância da segurança e responsabilidade no local de trabalho. Nunca se deve subestimar o risco de realizar demonstrações que possam colocar vidas em perigo, mesmo em um ambiente aparentemente seguro. Caso 5. Em 20 de julho de 1984, em Vermont, Estados Unidos, Jim Fixx, um famoso guru da corrida e autor de vários livros motivacionais, perdeu a vida enquanto praticava sua atividade favorita. Aos 52 anos, Jim era um defensor fervoroso do exercício e havia inspirado milhares de pessoas a adotar um estilo de vida ativo e saudável. Ele era conhecido por sua dedicação à corrida e por promover a importância de manter-se em forma. No entanto, naquele dia, enquanto corria pela estrada, sofreu uma dor intensa no peito. Ele parou, segurou o peito e, infelizmente, caiu morto no local. A notícia de sua morte chocou seus seguidores e corredores ao redor do mundo. A pergunta que muitos fizeram foi: como alguém tão dedicado à saúde e ao exercício poderia morrer de forma tão repentina? Após sua morte, descobriu-se que Jim tinha uma predisposição hereditária a doenças cardíacas. Apesar de seu estilo de vida ativo, ele ignorou os avisos sobre possíveis problemas de saúde relacionados ao excesso de exercício. Além disso, ele havia recusado submeter-se a testes de esforço recomendados por médicos alguns meses antes de sua morte. Esses testes são projetados para avaliar o desempenho do coração durante a atividade física e podem detectar problemas ocultos que poderiam representar risco à vida. A morte de Jim Fixx é um lembrete de que, mesmo levando um estilo de vida aparentemente saudável, é essencial consultar médicos e não ignorar os sinais de alerta do corpo. A tragédia de Jim ressoou na comunidade de corredores e entre aqueles que o admiravam, sublinhando a importância da saúde preventiva e da atenção médica regular. Seu legado como defensor do exercício e da vida ativa continua,
Mas sua história também serve como um aviso sobre os perigos da complacência em relação à saúde. Através desses casos, evidencia-se como a falta de precaução, a imprudência e a excessiva confiança podem ter consequências devastadoras. A história de cada um deles serve como um lembrete de que a segurança e a saúde devem ser sempre uma prioridade, e que as decisões que tomamos podem ter um impacto significativo em nossas vidas e nas vidas de quem nos rodeia. Espero que você tenha desfrutado desta incrível jornada. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!